a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia! Aleluia! Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia agora no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Conforme vocês forem encontrando, vai mandando coração aí, meu povo. Vai dando glória a Deus, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. No versículo 1 fala assim, Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado. Foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu a terra. Rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens. Foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? E então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli de idade de 98 anos e seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande morticínio entre o povo. Também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos.
e a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus foi tomada. Amém? Só até aí, meu povo. Daí eu quero pular para o capítulo 5. Se você virar a sua página aí. O meu negócio aqui bugou. No capítulo 5 fala assim, ó: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Adod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, e ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo não lhe pisavam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Amém, meu povo? Só até aqui. Essa mensagem, eu creio que, assim como Deus já falou muito no meu coração, enquanto eu estava meditando sobre ela, eu creio que vai falar no seu coração aí também agora, amém? Fique em oração, sabe? A Bíblia nos ensina a todo momento estar em oração, né? Estar vigilantes em todo momento. Então permaneça aí em oração no seu espírito, sabe? Por mais que você está ouvindo aqui a mensagem que Deus vai falar no seu coração aí, fique em espírito e em oração, porque eu tenho certeza que Ele vai revelar algo profundo para nós aqui nessa tarde, amém, meu povo? Nós começamos a leitura aí no capítulo 4, né? O versículo 1 fala sobre uma batalha que o povo de Israel, né, o povo hebreu, teve com o povo ali, os filisteus, né? Os filisteus são inimigos declarados do povo de Deus há muito tempo, né? E eles sempre tinham essa rixa de povos, né? Eles sempre atacavam Israel se defendia, enfim. E era sempre essa guerra contínua aí entre eles. E não parou nessa batalha. E depois você for ver a história, até o Davi ele luta contra o gigante Golias, que era do povo filisteu, né? E põe os filisteus para correr, enfim. Então é uma guerra aí entre o povo de Deus e os inimigos aí, que perdurou por bastante tempo. Sansão foi preso dentro desse templo de Dagon aí, ele derrubou lá as colunas, caiu o telhado sobre a cabeça de todo mundo, ele matou 3.000 dos filisteus. Então você vê que já é uma coisa que já se arrasta por muito tempo, essa rixa, né, entre os filisteus e o povo de Deus, o povo de Israel. Porém, meu povo, Deus, Ele é um Deus que ele sempre se moveu sobre princípios. E se tem uma coisa que Deus não muda, são os decretos que Ele estabelece. Sabe, Deus pode até voltar atrás em uma promessa. Deus pode voltar atrás e mudar de opinião sobre algo que Ele prometeu. Nós vamos ver isso na própria vida do profeta Eli, né? Deus havia prometido para Eli que ele e a sua descendência seriam os que teriam a honra de levar as ofertas, né, o sacrifício ali diante de Deus, né, e estariam no templo, sabe? A família de Eli seria uma família sacerdotal que teria a honra de sacrificar a Deus. Porém, Deus mudou esse decreto e falou que nenhum deles mais chegaria pelo menos à idade de ser velho. Não chegaria nem a envelhecer, por conta de coisas que eles haviam cometido, eles haviam quebrado os princípios que Deus estabeleceu. Então, meu povo, Deus ele honra princípio. Os princípios que Deus estabeleceu, ele cumpre. Ele cumpre e ele zela por isso. E Deus falou para que o povo fosse um povo zeloso pelas coisas de Deus, para que o povo também fosse assim, sabe? Um povo que honrasse a Deus, que
que não, Deus queria que somente Deus fosse o rei de Israel. Deus queria governar a nação de Israel porque ele é o Deus amoroso, o Deus que cuida, o Deus que guarda, então ele sabe o que é melhor para o povo. Só que o povo não queria, o povo queria viver igual aos outros povos. Eles olhavam para os povos inimigos, os povos vizinhos, para todos os outros povos e viam esses povos têm vários deuses, tem panteão de deuses os filisteus tinham, né? Inclusive esse Dagon aí, ele era metade peixe, metade homem, e é uma coisa muito doida. Eles preferiam acreditar nessas bagunças tudo aí do que acreditar no que Deus estava falando e mostrando, provando para eles o tempo todo, sabe? E ao passo que isso foi acontecendo na vida do profeta Eli, Deus já tinha mandado que ele consertasse a casa dele, porque ele estava vendo que os filhos dele estavam desonrando a Deus, tomando para si a primeira parte das ofertas. Então assim, eles eram mais importantes do que a Deus. A oferta, a melhor oferta, a primícia ia para os filhos do Eli, em vez de ir para Deus, em vez de ir para o templo, né? Então Deus se incomodou com isso e reclamou com Eli, falou assim, ó, pode parar com isso aí, senão a coisa vai ficar feia pro seu lado. Mas ele não foi atrás de consertar isso, e os filhos deles ficaram progredindo em fazer coisa errada, coisa abominável dentro do templo do Senhor. Eles tinham relações sexuais com as servas ali do templo, dentro do templo, gente. A coisa estava assim, desgovernada. Então, se você parar para analisar esse quadro todo, o contexto aqui, você vai ver que o povo que era para ser um povo eleito, uma nação escolhida, um povo santo, sacerdócio real, meu povo. O povo de Deus foi escolhido para ser rei, sabe? Deus nos chamou para ser reis, mas eles viviam dissolutamente, viviam como queria, viviam só ao bel prazer da própria carne. Se você olhar para o nosso país hoje, meu povo, você vai ver que as coisas não estão muito diferentes do que esse tempo aqui, sabe? Deus colocou muito forte no meu coração isso, sabe? Muito forte. Muita coisa do que nós estamos vivendo hoje, tá? No nosso país aí, porque o nosso povo é um povo idólatra. O povo brasileiro é um povo que deixou se corromper pelos prazeres da carne. Olha esse carnaval, gente. Isso é uma afronta tão grande a Deus, sabe? Ver esse carnaval, ver tudo que o povo tem feito aí com o nome de Jesus e todas essas atrocidades, as coisas que para nós nos chocam, nos tiram do sério, sabe? Eu fico imaginando diante de Deus como isso tem chegado. E o povo de Israel pagou um alto preço, pagou um preço terrível, 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 por conta dessas idolatrias que eles tinham, por conta dessa bagunça, dessa falta de temor a Deus, sabe? E a cada dia que passa nós vemos aí os nossos governantes estabelecendo leis que afrontam Deus, afrontam todos os princípios que Deus colocou para que o povo dele, sabe, tivesse uma vida boa, tivesse uma vida regrada, uma vida que estaria debaixo do governo de Deus e colheriam-se os frutos disso. Mas o povo prefere a bagunça, meu povo. O povo prefere viver o que o corpo pede, o que a carne pede, só que isso gera consequências, e consequências catastróficas, se é que você consegue me entender aí hoje. Eu queria, gente, como eu queria sentar aqui hoje e falar com vocês das bênçãos de Deus, das promessas, e lançar palavras proféticas sobre a vida de vocês aí, para que, sabe, a nossa vida tenha prosperidade em todas as áreas, na área financeira, enfim. Mas eu tenho certeza que nós também vamos colher frutos excelentes se nós nos permitirmos ser alinhados com os princípios de Deus,
sabe? Se nós entendermos que a nossa nação precisa de oração, precisa de gente que se levante, sabe? Se desperta. Esse é o tempo da igreja se despertar e pagar preço, porque nós temos visto aí os sinais que estão acontecendo, sabe? Tantas pragas, doenças. Mais adiante aqui nós vamos chegar lá, vocês vão ver que tudo isso aconteceu também com esse povo, que foi um povo bagunceiro, gente. Então aceite essa palavra aí no seu coração, sabe? Receba aí que Deus está falando pra gente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meu povo, Deus levanta o profeta Samuel. Samuel ainda era moço, menino, né? Olha que interessante, como que Deus, ele é um Deus de propósitos, né? Ele une propósitos. Havia uma mulher que ela estava pedindo desesperadamente para que Deus lhe desse um filho. E Deus precisava colocar um ponto final nessa bagunça toda. Ele já estava falando com Eli não se movimentava para poder corrigir a sua casa. Então a mulher vai e fala assim para Deus que se Deus desse um filho a ela, ela daria esse filho para Deus. Ela dedicaria esse filho para viver uma vida à disposição de Deus. Deus falou, opa, eu preciso de um homem que me escute, um homem que me obedeça, um homem que esteja alinhado com a minha voz, um homem que me ouça, me entenda, me compreenda. E ela está precisando de um filho, então eu vou fazer o seguinte, vou unir esses propósitos. Vou dar a ela um filho e ela vai me dar o que eu estou querendo, ela vai me dar o que eu preciso. Amém, meu povo? Olha só como é importante quando a gente alinha os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos com o que Deus tem para essa nação. Sabe, nós temos muito falado sobre um tempo profético, sobre avivamento, só que nós, como povo de Deus, precisamos estar alinhados com o tempo profético de Deus para o nosso povo, para a nossa nação, sabe, para o nosso país. Nós precisamos nos alinhar com Deus para que todos os nossos movimentos aqui na terra estejam guiados e direcionados para os movimentos que Deus tem para nós no futuro. Sabe, o povo de Deus é um povo que está atento a todo o momento. A todo momento nós precisamos estar atentos, sabe? E parar de remediar as situações. Nós precisamos começar a prevenir para que não chegue ao momento da gente precisar do remédio, de remediar as coisas. Nós precisamos estar à frente no tempo. E Deus tem isso para nós, gente. Deus levanta os profetas aí, como levantou agora aí o Samuel, como um sacerdote ali, sabe? Para poder trazer esse alinhamento com o povo e trazer juízo. O profeta, o sacerdote ali da época, era ele quem basicamente governava o povo, porque ele tinha o oráculo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, trazia o povo e o povo obedecia aquele alinhamento. Então esse é o propósito de ter um sacerdote, esse é o propósito de ter o profeta, sabe? O profeta ouvia a mensagem de Deus, o que Deus tem para o futuro e para que nós hoje começamos a viver de acordo com essa mensagem, alinhar a nossa vida para que quando chegar o momento das promessas, o momento da profecia se cumprir, esteja tudo de acordo com o que Deus planejou. Então Deus chama a Samuel ainda um menino, ele era moço ainda. E ele estava dormindo lá e Deus chama ele, Samuel dá uma revelação para ele. E a revelação que Deus dá para Samuel é uma revelação profética. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 27, fala assim, ó, e veio um homem... Desculpa, meu povo, esse daqui eu vou falar já. A mensagem que o Samuel fala com o profeta Eli é para que ele alinhasse a casa dele, porque Deus estava já pelas tampas por ele e ia tirar o sacerdócio da família dele. Então Deus usa Samuel já para trazer esse nível de revelação para o profeta da época, né? Para o sacerdote da época. Mas ele, um pouquinho antes disso, um profeta anônimo se levantou
para falar assim, ó, lá no capítulo 2, versículo 27. Veio um homem de Deus ali, não fala o nome dele em momento nenhum na Bíblia, e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a história. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, e para tu eles vos engordardes das melhores das ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que em tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei teu braço da tua casa de teu pai, para que não haja mais velho nem em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os teus descendentes de tua casa morrerão na flor da idade. Será-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei numa casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Para sempre. Então, meu povo, você vê que tem uma profecia sobre a casa de Eli, porque ele não corrigiu conforme Deus havia mandado que ele corrigisse os seus filhos. Então essa profecia ela vai se cumprir onde? Lá no capítulo 4, onde nós começamos a ler aqui. Você vê que durante a batalha, durante a guerra, os filhos de Eli, eles morreram, foram assassinados lá no meio da guerra, né? Então, Deus acaba permitindo que Israel passe por esse processo de perder a batalha, de perder a guerra, sabe? De que pessoas percam a vida ali em batalha, para que Deus cumpra aquilo que ele já havia prometido lá atrás. Ele precisava cumprir isso. Ele falou assim: eu vou destituir essa família e vou levantar um novo. Quem era o novo? Samuel. Então, meu povo, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Nós, como povo de Deus, nós precisamos estar alinhados, como eu já disse aqui, com as coisas que Deus tem falado para este tempo. Sabe, nós temos que estar atento com o que Deus tem falado conosco para esse tempo, para essa geração. Porque Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado homens, vozes aí no nosso país, no nosso Brasil. Homens de Deus, homens, sabe, profetas mesmo nessa nação. Deus tem levantado esse povo. Mas qual é a mensagem que Deus tem trazido através dos teus profetas? O que é que Deus tem falado com o povo? O que é que Deus quer do povo? Sabe, nós como um corpo precisamos entender que o corpo ele é composto de muitas partes. E para nós, meu povo, para essas 21 pessoas que estão aí hoje conectadas no Facebook agora aí, o que é que Deus tem para nós nesse período, nesse momento? Nós precisamos estar alinhados para que não sobrevenha sobre nós a desgraça, sabe? Para que nós não andamos fora dos princípios de Deus e a desgraça não nos alcance. Sabe, eu creio que tudo que nós temos vivido aí no nosso país é por falta de alinhamento do povo de Deus. Não só do povo de Deus, mas de toda a nação. Sabe, se você for lendo aí com mais calma, você vai ver que a nação ela chorou quando descobriu que a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus. Agora eu te pergunto, meu povo, todo mundo, todos da nação de Israel eram fiéis? 100% eram fiéis? Não eram. Eu acredito que não tem como todos serem 100%.
A própria palavra de Deus fala que nasce o trigo, o joio junto com o trigo. Então a gente sabe que sempre tem aqueles que estão em cima do muro, né? E a gente sabe que o muro já é do cão. Se estiver em cima do muro, meu amigo, você já está pro lado de lá já. Então nós precisamos entender isso, que o povo de Israel, eles choraram quando perdeu a arca. O povo, a Bíblia não fala quantos, mas fala assim, o povo generalizando, ou seja, todo mundo chorou. A nação gritou tão forte que o profeta ouviu a gritaria toda e falou: o que é que está acontecendo? O sacerdote ouviu a gritaria toda e saiu lá para ver o que estava acontecendo. Então eles estavam, apesar de não ser um povo assim que 100% estava alinhado com os planos de Deus, mas eles tinham temor a Deus. Eles tinham temor a Deus, sabe? E eles sabiam que a partir desse momento, enquanto a arca de Deus se afastou do povo, a presença de Deus se afastou do povo. E eles sabiam, gente, que sem a arca, sem a representação da presença de Deus ali no meio deles, eles não conseguiam ganhar guerras, eles não conseguiam se defender contra os inimigos, nada prosperava mais na nação porque a presença de Deus já não estava mais ali. E só nesse momento que o povo, sabe, olhava e falava assim: poxa, e agora? O que nós vamos fazer? Por que é que eles não olharam antes, gente, enquanto estavam cometendo pecados? Por que é que antes, quando Deus estava falando através dos seus profetas, através, sabe, dos sacerdotes, por que é que antes de tudo isso acontecer, o povo já não se alinhou com o que Deus tinha? Sabe, se você for ler aí no capítulo 4, você vai ver que quando a arca chegou, eles foram primeiro para a guerra e perderam 4.000 homens. Daí, então, eles foram lembrar da arca. Tudo errado, meu povo, tudo errado. Se você for ver aí todas as batalhas que Josué venceu, onde a arca ia? Adiante. A arca ia sempre na frente do exército. Sabe, em primeiro lugar era Deus na vida do povo, então eles venciam as batalhas. Eles eram prósperos, eles eram um povo conquistador, porque Deus ia à frente de tudo. Sempre eles colocavam Deus à frente nas batalhas, eles colocavam sempre a prioridade em Deus. Deus era a primícia para eles. Sabe, e se nós olharmos para o nosso país hoje, onde é que está Deus na nossa lista de prioridade? Vamos encurtar, sabe? Eu tô falando aqui de um modo da nossa nação, do nosso país. Vamos enxugar isso para nossa vida, para nossa igreja, para o nosso bairro. Onde é que está Deus nos planos do nosso bairro? Na lista de prioridade aí do nosso bairro. Vamos encurtar mais um pouco. Onde é que está Deus na lista de prioridades do nosso povo, do povo da IECP, que colocou outras coisas, confiou na força do seu próprio braço e falou assim: eu vou vencer essa batalha, e só depois que deu ruim foi lembrar de Deus, foi lembrar de trazer lá a presença de Deus? E o triste de tudo isso, meu povo, é saber que eles já não tinham mais zelo pela presença de Deus, eles já não esmeravam mais, sabe, não tinha aquela paixão que Davi teve quando ele veio dançando e sacrificando porque a presença de Deus havia voltado para o controle deles, para o domínio deles ali, para a proteção deles, sabe? Eu fico pensando assim que eles já não tinham mais esse nível de amor pela presença de Deus, porque eles nem se lembraram de levá-lo. Só se lembraram da arca quando a coisa ficou ruim para eles. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele te trouxe a essa live hoje para você entender alguns princípios, sabe? E o primeiro de tudo é que nós não podemos deixar nunca, meu povo, que a presença de Deus se afaste de nós. Nós nunca podemos permitir que se esfrie o nosso amor pela presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não podemos deixar nunca que a presença de Deus vire uma coisa banal em nosso meio, meu povo. Nós precisamos zelar, cuidar, sabe? Amar, estar na presença de Deus, almejar, ansiar por ela a todo momento. Onde nós estivermos, nós precisamos carregar conosco a presença de Deus, não somente nesses momentos, nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Quem tá entendendo aí, manda coraçãozinho pra cima em nome de Jesus aí, meu povo. Se você tá entendendo até aqui, nós precisamos amar a presença de Deus, amar estar com Deus e carregá-los a todo momento, a todo momento, a todo momento.
E olha só o que os filisteus fizeram, eles pegaram e tomaram a Arca da Aliança, né? Eles levaram com eles porque, para eles estavam se vingando do povo de Deus, se vingando do povo hebreu. Mas mal sabiam eles do que eles estavam fazendo, carregando a presença de Deus sem estar preparado para isso, sem estar santificado de qualquer forma. Olha só, gente, como que é terrível isso, você querer manusear a presença de Deus, manusear, sabe, estar na presença de Deus sem estar santo, sem estar fazendo as coisas conforme Deus estabeleceu, sem cumprir princípios que Deus estabeleceu. Esse povo levou essa arca para a terra deles como um troféu e colocou ela dentro do templo de Dagon, que era um dos deuses dele lá, e colocou ele de modo que assim, aqui estava a estátua do Dagon, e a estátua do Dagon, ela era metade do umbigo para baixo, ela era um peixe com a cauda, e do umbigo para cima ele era um homem, o busto de um homem. Então essa cauda aqui, ela ia até de onde eles colocavam ele lá, do altarzinho dele lá, até o chão ela ia. Então eles colocaram a Arca de Deus aqui embaixo, representando que o Dagon era um Deus maior e mais poderoso que o Deus dos hebreus. O Deus que eles haviam acabado de roubar ali aquela arca. Então eles colocaram essa arca lá com esse intuito de querer humilhar Deus, querer humilhar o povo de Deus, querer falar assim, ó, esse Deus aí é um Deus fraco. O nosso Deus aqui, ele é um Deus forte, mas o seu Deus aí é um Deus fraco. Tanto que vocês perderam a guerra, vocês perderam a batalha e quem ganhou foi o Dagon. Meu Deus, meu povo, eles não sabiam o que é que eles estavam fazendo. Eles estavam atraindo para a vida dele maldições muito grandes. Essa arca ficou ali por 7 meses. Nesse período de 7 meses aconteceu muita coisa. Eu não tenho mais tempo, gente. Já vai faltar 10 para 1 hora. E ainda eu preciso concluir essa mensagem e orar junto com vocês. Mas eu vou fazer assim, um plano de fundo bem rápido para você poder entender. Eles levaram essa arca lá para dentro e atraiu para eles desgraça. No primeiro momento, no primeiro dia já, eles deixaram a arca lá, foram descansar. Na hora que eles voltaram lá para prestar o culto ao Dagon, eles viram a estátua de Dagon caída de cara na arca, assim, de cara prostrada na arca de Deus. Então eles levantaram a estátua de novo, colocaram lá e foram embora. Dessa vez, na hora que eles voltaram, a imagem deles lá, a estátua do Dagon, estava caída de novo diante da arca, com os braços cortados e a cabeça decepada. Olha só isso, gente, já não era mais somente tomou e quebrou. Alguma coisa entrou lá e cortou os braços e a cabeça desse Dagon e falou assim, ó, tô provando para vocês que não importa o que o meu povo estava fazendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que tem poder sobre esse Dagon, sobre qualquer coisa. E olha o que eu faço com o Dagon, ó, corta a cabeça dele, corta os braços dele e coloca ele prostrado diante da minha arca. Deus fez isso para mostrar para esse povo que ele era o povo, ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre trazer as pragas por conta deles estarem com algo que não era para eles estar, por conta deles estarem manuseando o sagrado que é santo de Deus ali de qualquer forma. Eles colocaram dentro de um templo pagão, gente, sabe, um povo pagão estava querendo tomar a presença de Deus, tomar a arca de Deus. E eles colheram, gente, desgraças, doenças, pragas, né? Os estudiosos falam aí que a peste bubônica começou lá com feridas, com chagas, com tumores no corpo deles. Uns falam que eram hemorroidas sangrentas, outros falam que eram tumores. Enfim, seja lá o que for, meu povo, esse povo foi assolado por pragas. Assim como lá o faraó, lembra lá do povo do Egito? Pois é, eles estavam querendo
manter o povo de Deus cativo, eles estavam querendo manter o povo de Deus escravos e colheram desgraça na vida deles. Gente, essa é uma verdade hoje que nós estamos vivendo no nosso país, sabe? Tantas pessoas aí, teve algumas pessoas que foram lá manifestar ou fazer orações na frente de um prédio aí importante do governo aí, e elas foram presas. A mulher tá presa lá até hoje lá e sumiram com o processo dela, falaram que tá em segredo de estado. Líderes evangélicos, representantes aí da nossa fé, têm sido perseguidos, duramente perseguidos no nosso país por conta de se posicionarem contra toda essa lambança que o povo está fazendo, toda a corrupção, toda a roubalheira, sabe? Tudo o que o nosso povo tem feito. O povo de Deus tem sido perseguido. E só que olha só, meu povo, eles escolheram, quando eles perseguiam o povo de Israel, olha os frutos que eles escolheram: tumores, chagas, doenças. E o que é que nós estamos colhendo hoje? Sabe, o que é que o nosso país tem vivido hoje aí, meu povo? Sabe, nós temos visto aí doenças aparecendo do nada. Diz que agora tem uma do porco aí que vai ser pior do que essa do corona. O corona que tá no porco lá, sei lá o que demônio que é isso que tá aparecendo aí agora. Mas está acontecendo, e por que será, gente? Você acha que Deus está lá de braço cruzado, ou vendo tudo isso, falando assim, o povo está se acabando lá embaixo, lá, olha só. Deus está com a bacia de pipoca, assistindo isso tudo acontecendo lá no céu? Não tá, meu povo. Sabe, tudo que tem acontecido, eu creio que é permissão de Deus, para que o povo acorde, sabe, para que o povo se desperte e volte a se alinhar, parar de perseguir o povo de Deus, sabe? Parar de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Sabe, gente, nós precisamos ter uma vida santificada. Jesus, ele disse assim, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Ele não está falando assim, se der ser santo. Olha, só tenta, se você conseguir, vocês sejam santos. Não, sede, é uma ordem, é imperativo, sede santos. Nós precisamos entender isso, gente, e obedecer o que é que Deus tem nos chamado a viver, uma vida de santidade com Ele. Sabe, uma vida em que nós valorizemos cada dia mais a presença de Deus. E quando Jesus ele levantou esse discurso, quando ele começou a falar sobre essas coisas, muitos discípulos foram embora, falaram assim, duras coisas são essas que você tem falado. Esse discurso que eu estou falando aqui com vocês, meu povo, é um discurso que não agrada a muitos. Eu já percebi aí que tinha bastante pessoas, agora já não tem mais. Porque pode não agradar a todo mundo. Mas Jesus virou para os discípulos e falaram assim para eles, e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Vamos embora. Se é duro o que vocês estão ouvindo, eu não vou mudar o meu discurso por conta do que vocês querem ouvir. Jesus não mudou o discurso dele por conta do que os discípulos queriam ouvir, meu povo. Sabe, nós precisamos levantar essa bandeira também. Sabe, e levantar que nós somos homens e mulheres de Deus para esse povo, para esse tempo. E trazer esse alinhamento da nossa nação, se posicionar de verdade contra o que não está certo, a começar pela nossa família, a começar pela nossa casa, porque se a nossa família começar a se alinhar com Deus, isso vai se propagar. Se eu fizer, você fizer, se cada um que está online hoje começar a direcionar sua família, sabe? Começar a buscar a santidade em Deus, buscar ter zelo e amor pela presença de Deus, nós vamos propagar isso e daqui a pouco nós vamos deixar de colher essas desgraças que nós temos colhido na nossa nação, em nome de Jesus. Quer ver um ponto final nessa roubalheira que tem o nosso país aí, nosso governo? Quer ver um ponto final nas pestes, nas desgraças? É só nós nos alinharmos com o que é que Deus tem para este tempo, o que é que Deus tem para nossa geração, para o nosso povo, gente. Aleluia! Aleluia! E eu estou falando aqui sobre isso, né? Sobre o que é que Deus tem. Quem é que sabe o que é que Deus tem para nós? Nós precisamos buscar isso em Deus. Sabe, Deus havia falado para o povo de Israel que Ele queria governá-los. Deus era Deus e ponto final. Ele falou assim, vocês têm uma missão, me adorem, façam sacrifícios, tragam aí as ofertas que no meu templo. Enfim, Deus estabeleceu ali algumas coisas para que o povo cumprisse e eles seriam os beneficiários de tudo isso.
Deus deu uma terra que mana leite e mel, sabe? Quando os espias foram lá olhar a terra prometida, viram que para eles era até algo que meio que impossível, porque elas tinham gigantes, as coisas eram muito grandes. Para carregar um cacho de uva precisou de mais de uma pessoa no ombro e carregar aquilo. Então o que Deus tem para o povo dele é algo grande, é algo poderoso, algo assim que vai trazer prosperidade. Não só prosperidade financeira, meu povo, mas prosperidade de vida, vida em abundância, prosperidade de alimento, de tudo que Deus tem prometido para nós. Mas nós precisamos andar alinhado com o que Ele tem para esse tempo. E o que é que Deus tem para esse tempo, meu povo? Nós temos que buscar isso nele. Sabe, Deus tem falado tanto aí sobre santidade, sobre alinhamento, sobre as coisas voltarem ao lugar, sobre o espírito de vida. Ah, meu povo, tem se falado tanto no nosso país sobre um avivamento. Para quem não sabe, gente, avivamento não é só o manto, o avivamento não é só o fogo, não é só o movimento, o avivamento é trazer vida. É trazer vida, avivar, é pegar o que estava morto e trazer vida. E tem muitas vozes proféticas se levantadas na nossa nação que tem falado que Deus tem um grande avivamento para este tempo. Isso é o que Deus tem para nós, um avivamento a este tempo. Então Deus quer trazer vida ao que está morto nessa geração. Deus quer pegar aquele que está frio, o que está apático, o que está, sabe, passando aí por uma apostasia e trazer vida novamente, trazer amor à presença dele, trazer o zelo pela presença de Deus, fazer as coisas de Deus com zelo, com temor diante de Deus. É isso que Deus tem nos chamado a viver nesse momento, nesse período. Deus. Aleluia, meu povo. Sabe, eu sinto muito grande aqui no meu coração, muito forte, que essa é a palavra profética que Deus tem para nossa geração, para esse tempo. Um alinhamento, um despertar de Deus. Deus quer trazer vida em toda a nossa vida, em todas as áreas que nós vivemos. Em tudo, Deus quer que nós vivamos na plenitude, para a honra e glória do nome dEle. Se nós almejamos aí que a nossa nação seja transformada, se nós almejamos viver tempos bons, tempos de prosperidade da nossa nação, nós precisamos nos alinhar com o avivamento que Deus tem trazido para o nosso povo, para o nosso período, para a nossa geração. Nós precisamos estar alinhados com as coisas de Deus, buscar ser santos. Sabe, Deus tem chamado aí para muita gente, Deus quer levantar profetas, Deus tem ministérios aí para levantar no nosso meio, aleluia, aleluia, paz de multidões, esse é o que nós temos falado constantemente. Deus tem despertado o nosso povo para ter o desejo de viver o ministério. Paulo fala assim, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Nós precisamos viver nesse nível, gente, almejar as coisas de Deus, almejar viver na presença de Deus, almejar viver debaixo da liderança e do governo de Deus, sabe, buscar em nós sermos ferramentas para esse tempo. Sabe, mas Deus, eu tenho timidez, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos vencer as nossas limitações. E essa área que está morta na sua vida, Deus tem soprado o Espírito dele para que seja avivada em nome de Jesus. Você só precisa estar debaixo dos princípios que Deus estabelece para a sua vida hoje. Sabe, nós precisamos desejar os dons espirituais, ferramentas que estão disponíveis para nós. Nós precisamos desejar o ministério. Sabe, eu não vejo mais gente falando assim, meu sonho é ser um pastor, meu sonho é ser um evangelista, é ganhar almas. Tem alguns no nosso meio aí, sabe, que você vê, o amor pelas almas, é nítido que a pessoa tem um chamado de evangelístico, é bonito, é lindo olhar para a vida de alguns aí no nosso meio e falar assim, olha, que amor que essa pessoa tem por almas. Quem dera, meu povo, esse amor tivesse em todos nós. Se todos nós nos despertássemos para viver as coisas que Deus tem nos prometido, a nossa nação sairia do jugo do pecado, do jugo, sabe, da maldição, do jugo dos tumores, das pragas, nós viveríamos a plenitude das bênçãos de Deus. Aleluia! Deus tem nos chamado a viver em uma terra que mana leite e mel. É isso que Deus tem nos chamado a viver, mas como nós vamos conquistar essa terra se nós não nos posicionamos diante do que nós temos vivido hoje, meu povo?
O povo de Deus tem ficado muito calado, muito aceitando tudo o que está acontecendo. Essas ideologias, essas patifarias, todas essas coisas que têm se levantado aí contra os princípios familiares. Sabe, contra princípios aí que a gente conquistou com muito trabalho, muito suor, sabe? Hoje nós temos alguns princípios éticos e morais da nossa sociedade que vêm sido desmontados, desmoralizados. Hoje você ser uma pessoa ética, eu não tô falando mais, eu não tô falando de você ser santo, tô falando de você ser uma pessoa ética, uma pessoa que simplesmente age conforme a honestidade. Você já é um cara assim, nossa. Esses dias aí eu vivi isso lá na minha loja. O cara foi lá com uma chave que estava quebrada, segundo os outros chaveiros, e ele me levou lá e a chave dele não estava quebrada, era só um negocinho que eu podia arrumar. E ele me agradeceu por eu ter sido honesto com ele. Mas, gente, eu não fiz nada além do que a minha obrigação. Então você pode ver que os princípios estão distorcidos no nosso meio hoje, meu povo. Sabe, hoje você vai para sua casa, você tem que ir cada dia por um caminho diferente com medo de alguém te seguir e querer te roubar na hora que você abrir o teu portão para estar dentro de casa. A hora que você abre o portão da garagem é aquele medo, nossa, será que vai ser agora que eu vou ser roubado aqui? Sabe, nós não temos mais paz em viver no nosso país. Cada dia que amanhece você já acorda com medo de abrir o jornal e ver o que é que inventaram de novo agora contra o povo, né? Porque cada hora é uma novidade, cada hora a gente não pode fazer alguma coisa, agora a gente não pode mais sair na rua, aí daqui a pouco não pode, agora não pode mais ir para shopping, não pode mais abrir o próprio comércio. Poxa vida, o cara paga o imposto, paga aluguel, paga funcionário, gera trabalho, sabe, gera emprego, gera receita, gera ICMS, gera imposto, mas ele não pode mais fazer tudo isso por conta do que está acontecendo aí fora. Então olha só o estado que nós estamos vivendo, meu povo. Deus tem nos chamado como igreja para se posicionar. Sabe, nós precisamos sim nos posicionar como homens e mulheres de Deus diante de tudo que tem acontecido, meu povo. Nós não podemos mais simplesmente somente aceitar de boca calada tudo que é que o povo tem nos imposto. Nós não fomos chamados com espírito de covardia, pelo contrário, nós fomos chamados com espírito de coragem, de ousadia, para se levantar, se posicionar, porque o grande é o Deus quem vai conosco, aleluia! Muito maior é o Deus que vai conosco. Quando os filisteus ouviram o brado de celebração no arraial dos hebreus, eles ficaram com medo, porque eles sabiam o que é que Deus fez lá no Egito. O povo filisteu tinha mais temor do que o próprio povo de Israel. Tinha mais temor a Deus. Eles respeitavam mais a Deus do que o próprio povo de Israel. Porque eles lembravam-se de tudo que Deus já havia feito. E olha só, Deus, meu povo, como que Deus ele é tão poderoso que no Egito ele fez uma afronta a cada um daqueles deuses lá. Cada praga, das 10 pragas que você viu lá no Êxodo, quando Moisés vai lá falar para o faraó libertar o povo, Deus quem endureceu o coração do faraó. Olha só como são as coisas. Deus manda Moisés fazer uma coisa e ele mesmo complica a realização do que ele tinha mandado Moisés fazer. Por que isso, meu povo? Porque ele tinha um objetivo e uma missão de mostrar para todo o mundo, que ele é um Deus muito maior do que esses deusinhos aí. O povo filisteu é um povo que imigrou do Oriente, do Ocidente ali, hoje, né, a Europa. Ele migrou para aquela região ali da Mesopotâmia, né, para querer ali estabelecer uma nação deles ali, querer crescer, né, o povo deles. Eles eram um povo estrangeiro, eles não eram dali. E lá onde eles moravam, eles haviam ouvido falar do que Deus fez com o povo no Egito. Olha só, o povo de Israel, o Deus de Israel, foi falado lá na Europa, num lugar distante. Eles tinham que pegar barcos para chegar lá. Então não é igual hoje em dia, gente, que o Zap, o Facebook tá aí, você propaga uma mensagem com facilidade. Se eles ouviram falar,
é porque isso chegou lá com temor. Mas para encerrar, eu quero dizer uma coisa aqui com vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado, eu e você. O povo aí da IECP do Parque Bristol, essa mensagem, né, ou você que está aí visitando na nossa live também, eu e você precisamos tomar muito cuidado para não ser achado, sabe, quando Jesus voltar nas nuvens, nós não sermos encontrados como esse povo filisteu. Por que eu estou falando isso? Porque eles sabiam quem era Deus, eles sabiam o poder de Deus, mas eles não temiam a Deus, eles preferiam manter os cultos aos deuses pagãos, eles preferiam, sabe, adorar, sacrificar, beber sangue aos deuses pagãos do que simplesmente permitir que Deus governasse a vida deles. Sabe, às vezes a gente fica esperando o profético, o sobrenatural, os milagres, o fogo descer, sendo que o nosso Deus é um Deus simples, meu povo. Deus usa um cara igual a mim, todo cheio de problema. Deus usa um cara limitado igual a mim para vir aqui falar com vocês de uma forma simples, sabe? Trazer alinhamento para a sua vida, uma palavra que pode transformar a nossa nação, se todos ouvirem isso e decidir viver em santidade de Deus. Deus usa uma pessoa simples, de uma forma simples para falar aos nossos corações, mas às vezes a gente não quer ouvir, não dá valor, fala só, esse aí é o filho do pastor, ele só tá aí porque ele é filho do pastor. Oh meu Deus, aleluia, Jesus. O povo filisteu, ele preferiu pagar alto preço, beber sangue do que ouvir o que é que Deus tinha, do que reconhecer quem Deus era. O povo do Egito preferiu viver as 10 pragas, perder os seus primogênitos, do que simplesmente obedecer o que é que Deus tinha ordenado. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado para não ser encontrados como esse povo. Amém, meu povo? Já é 1h12, me perdoe aí por ter passado do horário. Mas eu quero fazer uma oração com vocês agora. Que essa mensagem, sabe, ela não vai ter esse final. Isso não acaba aqui. Sabe, essa mensagem de alinhamento, ela vai perdurar por toda a nossa vida. Deus sempre vai levantar os profetas para trazer o povo de volta às origens, de volta aos primeiros altares, de volta a Ele. Porque tudo é para Ele, porque tudo veio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia! E eu creio que Deus tem levantado essa mensagem, Deus tem levantado os profetas dessa nação para trazer essas mensagens de alinhamento para o nosso povo, para que nós possamos, para que nós nos alinhemos com Ele e para Ele nós devoltamos a nossa vida, para que nós possamos ver se cumprir nas nossas vidas, nos nossos dias, todas as promessas de Deus, assim como esse povo via se cumprir. Deus levantou um profeta anônimo para falar sobre a casa de Eli, se cumpriu. Para falar sobre o levantamento ali, o chamado do Samuel, e se cumpriu. E Samuel, ele julgou sobre o povo de Deus até o seu último dia de vida. Ele foi um servo de Deus ali, ele foi usado por Deus até o seu último dia de vida. Então eu quero te dizer nessa tarde aqui, Deus vai te usar nessa nação até o seu último dia de vida. Você só precisa agir como Samuel, identificar a voz de Deus e falar: eis-me aqui, eu te ouço, teu servo te ouve, fala comigo, e obedecer o que é que Deus tem nos chamado, nos alinhado para viver, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, com os meus irmãos, recebendo esse alinhamento dos céus para a nossa vida, Pai. Deus, faça com que essa mensagem chegue, Pai, em vários cantos dessa nação, Pai, do nosso país, Deus, em nome de Jesus, Pai. Leve essa mensagem, Pai, para quem precisa ouvir, Pai, e alinhar a sua vida, Pai, de acordo, Pai, com os princípios que o Senhor estabeleceu para nós, Pai.
Deus, nós desejamos como nação, Pai, viver, Pai, o final, Pai, dessa roubalheira do nosso país, de toda essa corrupção, Pai, de todo, Pai, a desonra que o nosso país tem causado diante de Ti, com esses carnavais, com essas ideologias, com esse pensamento desequilibrado, desestruturado, demoníaco, Pai. De corromper todos os princípios familiares, Pai, de corromper os valores, Pai, esses pensamentos feministas de que menosprezam os homens, que falam que os homens não servem para nada. Essas mulheres têm se posicionado dessa maneira, querendo elas ser, Pai, tomar a posição aí, Pai, de sacerdotes, Pai, Pai, de querer passar por cima de tudo que o Senhor estabeleceu para o nosso povo, para a humanidade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Então, leva-nos, Pai, ao início de tudo, Deus, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, ao tempo, Senhor, onde que nós vivíamos somente dependente de Ti. E tudo que o Senhor falava, Pai, era o que nós vivíamos, Pai, e recebíamos na nossa vida as bênçãos, Pai, de viver debaixo da Sua governança. Estabeleça, Pai, o Seu governo novamente sobre as nossas vidas, Pai, sobre o nosso país. Levanta líderes, Pai, em nome de Jesus. Coloque desejo no coração, Pai, do Teu povo, Pai, das pessoas que professam o Teu nome. Coloque o desejo, Pai, de viver lideranças, Pai, em nome de Jesus. Coloque o desejo no coração dessas pessoas de se despontarem líderes dessa nação, e que através desses novos líderes, Pai, o Seu governo chegue ao nosso país, Deus, em nome de Jesus, que será um governo, Pai, eu creio que de amor ao próximo, Pai, um governo, Senhor, voltado ao povo, Pai, e que todas as pessoas que se encontram em miséria em nosso povo, o nosso país, sejam alcançadas por esse novo governo, Pai, estabelecido por Ti, Deus, em nome de Jesus. Que o Seu favor alcance a todos, Pai, em nome de Jesus. Então nos alinha, Pai, contigo. Traga, Senhor, ao nosso coração qual é o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que cai por terra, Pai, toda a corrupção, toda a troca de valores, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda, Senhor, essa vergonha, Pai, que o povo brasileiro tem causado, Pai, diante de Ti, Deus, em nome de Jesus eu te peço que essa mensagem, Senhor, traga alinhamento espiritual para nós, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, valorizar a Tua presença, Pai, valorizar, Pai, e desejar estar continuamente na Tua casa, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, meu povo. Vou colocar de novo esse louvor aqui enquanto eu arrumo aqui os pedidos de oração, amém?